Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês documentos que foram vazados da Rússia que mostram as reais condições teóricas e práticas pelas quais Moscou autorizaria ou não e os critérios baseados nisso para ataques nucleares contra qualquer potência nuclear militar do planeta, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, curtir, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E o canal ele é patrocinado pela Insider, e vejam só, a maior empresa de tecnologia de roupa do Brasil. Tá dando uma promoção incrível com 15% de desconto se você digitar o cupom do Área Militar, que é Militar15, como tá aqui embaixo na descrição. E vai ter camisetas como esta, modelo Tech T-shirt, com excelente tecnologia, acabamento, não precisa ficar passando, e o melhor, o suor ele evapora rapidamente com esse tecido. Não perca tempo, vá direto na Insider e use o cupom Militar15 para ter 15% de desconto. Novas informações esclarecedoras mostram que as forças de Vladimir Putin passaram a ensaiar ataques nucleares com doutrinas, com critérios contra uma determinada nação potência nuclear militar do planeta. De acordo com o vazamento de informações e de relatórios de arquivos militares russos, que também incluíam ainda treinamentos desse tipo com a China. Isso mesmo. Pequim também estaria programando um cenário caótico como este junto com a Rússia. Então esses papéis classificados foram vazados recentemente e a inteligência americana e europeia tiveram acesso e descrevem o limite necessário para que a Rússia possa utilizar armas nucleares táticas em favor de Moscou. O vazamento consiste necessariamente de 29 arquivos militares russos secretos elaborados entre 2008 e 2014. Mas não pensam que, por ser antigo, ele é irrisório e insignificante. Pelo contrário, e vou explicar por quê. Isso também, esses vazamentos incluíram também cenários para jogos de guerra táticos e também apresentações exclusivamente para oficiais da Marinha, aqueles oficiais que comandam e coordenam submarinos balísticos nucleares, que discutiram princípios operacionais para o uso de armas nucleares. É importante eu destacar aqui também que as forças de mísseis estratégicos da Rússia são as armas, a arma, melhor dizendo, da Rússia responsável pela coordenação, gestão, controle e também lançamento de sistemas balísticos intercontinentais e também ficam a par daqueles sistemas táticos de combate nucleares e também não nucleares. Vale saber também que oficiais que estavam ali passando por esses arquivos, que estavam discutindo sobre esses assuntos, não se sabe ao certo se fazem parte das forças de mísseis estratégicos da Rússia. Não há uma explicação e detalhes sobre quem são esses oficiais, se realmente são das forças de mísseis estratégicos, mas muito provavelmente que sejam pelo fato de serem o setor especializado nesse tipo de assunto. De fato, os critérios para uma potencial resposta nuclear por parte da Rússia, segundo esses documentos, vão desde a invasão a critério terrestre ou não de uma potência, de uma força armada dessa determinada potência nuclear em território russo, e também ações mais específicas. Mas quais seriam essas ações específicas? Por exemplo, a destruição de cerca de 20% dos submarinos estratégicos de mísseis balísticos da Rússia. Então, vejam só que, caso aconteça um desses fatores, um desses cenários, em um conflito específico, o uso necessariamente de armas nucleares é quase que uma condição para o comando russo reagir diante desses critérios de ataque ou não nuclear. Mas para isso, mostra também, ao mesmo tempo que existem esses critérios e esses limites, mostram que também impediriam
tá? Uma determinada situação em que um conflito iniciar hoje necessariamente não vai desencadear um ataque nuclear imediato, inicial, por parte da Rússia. Pelo contrário, existem o quê? Setores, existem critérios em forma de escalada ou progressivos que estimulariam e promoveriam ataques ordenados nucleares por parte da Rússia. Então ela precisaria do quê? De que esses critérios, essas doutrinas nucleares por parte do setor de Moscou fossem o quê? Preenchidos para que ataques como esse fossem realizados ou não. Então, isso é um fator positivo, tá? E diante disso tudo, é a primeira vez que o Ocidente observa documentos específicos sobre isso, como as doutrinas nucleares da Rússia funcionam e quais os critérios que levariam a ataques iniciais ou até mesmo retaliatórios. Então esses documentos nos mostram o quê? Que a situação operacional para o limite do uso de armas nucleares por parte de Moscou, ele é bastante baixo. É claro que o resultado ele vai ser compensado ou não através de armas convencionais. E quando isso não é alcançado, não tem bons resultados, certamente que a doutrina nuclear ela é preenchida e ela é utilizada como uma espécie de retaliação e também para prevenir que a Rússia seja totalmente degradada. Então as armas nucleares táticas da Rússia hoje podem ser lançadas por diversos meios que formam hoje a tríade nuclear russa. Como a gente já conhece, que a tríade nuclear, atualmente, ela é baseada em um lançamento aéreo, lançamento terrestre e também um lançamento por via marítima, que são projetadas para o uso limitado no campo de conflito. Exemplificando de forma muito rápida, que eu poderia fazer sim um vídeo exemplificando sobre quais os tipos de armamentos existentes, as suas funções, quais os tipos também baseado numa classificação, poderia sim fazer esse vídeo, tá? Mais para frente, mas vou colocar aqui de forma muito breve, que são classificados em dois tipos, como os táticos e também os estratégicos, que visam ali condições de longo alcance, que visa, é claro, determinado setor econômico, setor político, por exemplo, uma cidade. Então, por isso que ela é chamada de estratégico. Já tático ele é utilizado especificamente no campo de conflito, no campo de batalha, contra uma unidade de comando, contra um determinado tipo ali de posição do inimigo, tá? E ainda, eu posso, claro, fazer um vídeo mais profundo sobre isso, mas os mísseis balísticos, eles são classificados em vários tipos, cerca de 4 tipos. Por exemplo, o de curto alcance, o médio alcance, o alcance intermediário e o intercontinental, e além disso, eles também são classificados por tipo de combustível, o combustível sólido e também o líquido. Recentemente, a Coreia do Norte conseguiu com sucesso o teste e também ativação de um míssil balístico que ele é operacionalizado por meio de combustível sólido, que oferece maior engajamento no tempo de resposta, porque ele não requer um preenchimento, um abastecimento que poderia demorar e levar a horas para preencher todo o foguete, todo o sistema. Já o sólido ele fica já de prontidão para qualquer momento ser utilizado contra o seu inimigo. E é interessante que o porta-voz do Kremlin, porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ele disse que o principal diante desses vazamentos ou diante dessas narrativas que foram criadas, segundo ele, pelo Ocidente, o principal disso tudo é que há, na Rússia, um limite para o uso de armas nucleares que está absolutamente transparente para o público, inclusive para o Ocidente. E é ainda explicitado em sua doutrina do uso militar tático estratégico nuclear da Rússia. E quando foi questionado por repórteres sobre as questões dos vazamentos desses documentos secretos dos militares russos, Dmitry Peskov ele disse que esses documentos mencionados não necessariamente podem, eles levantam dúvida necessariamente sobre as autenticidades desses documentos,
das informações contidas nele. E além disso, é claro que esses documentos eles revelam ainda mais a forte cooperação entre a China, pautada no Tratado de Boa Vizinhança e Amizade entre a Rússia e a China, que indicam que a Rússia, segundo esses documentos, poderiam também responder com um ataque nuclear caso haja um ataque contra Pequim. Isso mostra essa forte cooperação entre esses dois lados, que um alimenta a política, a economia e o setor militar um do outro. Então, para encerrarmos o caso, para encerrarmos essa análise, de acordo, com todas essas questões desses vazamentos, sabemos que foi vazado esse principal documento em 2008 a 2014, mas embora esses dados, esses arquivos remontem a pelo menos 10 anos ou mais, os especialistas afirmam que permanecem ali relevantes para a atual doutrina militar da Rússia e o atual cenário militar geopolítico de questões também econômicas envolvendo principalmente a guerra em curso na Ucrânia. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.